o voto foi relativamente esperado. Era o voto que tinha mais dúvida, né, a fiel da balança ali, mas ela já tinha dado indícios dessa questão da jurisprudência e do colegiado, e disse ali na questão do HC do Lula que era a questão específica e não de mérito, e quando fosse uma questão abstrata de mérito, ela provavelmente iria seguir a turma. Então, a esfinge, né, a opaca, aquela que mais gerava dúvidas, subiu no telhado e acabou realmente ficando transparente ao lado daqueles que estão, de alguma forma, contribuindo com a impunidade no país. Veja, houve um vai e vem danado dessa questão da segunda instância, tanto é que mudou-se jurisprudência depois de 2016, tanto vai e vem, assim como o próprio voto de Rosa Weber, que me lembrou, inclusive, em alguns momentos ali, aquele brinquedo dos parques de diversão, o Viking, que vai para um lado e vai para o outro, até a hora que ele realmente vai lá e inverte a sua direção e desce do outro lado, né? Eu entendo que exista, portanto, espaço para várias interpretações. Estamos falando da área da hermenêutica jurídica aí, e não existe uma questão tão objetiva, e não é só uma questão semântica também, ir na letra da lei e tudo mais. Então, o que está me incomodando nesse assunto é que eu entendo que tem gente dando voto técnico, com respaldo na sua visão da interpretação da Constituição e do papel que cabe a um ministro do Supremo em relação a preservar a Constituição. Eu entendo tudo isso e acho que a gente também tem que tomar cuidado para não assanhar demais aí os revolucionários que já falam e que todo o sistema é podre, as instituições não prestam, vamos soltar 5 mil estupradores e tem que fazer alguma coisa, né? Então, muita calma nessa hora. Mas eu também acho, em nome da honestidade com o nosso público, que eu não posso deixar de lado, na hora de analisar o que aconteceu e esse voto e tudo isso, o contexto e um corolário do contexto que é quem são os personagens envolvidos. É óbvio que o contexto é um de retaliação à Lava Jato, de achar que foi longe demais e de que tem que botar a tornozeleira da Constituição nesses vagabundos, segundo alguns ministros ali até, né? E também é óbvio que os personagens envolvidos não são originalistas de fazer corar de inveja um Antonin Scalia já no túmulo, né? Quer dizer, de repente a gente vai acreditar que os ultralegalistas que vão na letra da lei, porque são os maiores defensores do texto constitucional da história da humanidade, são essas figuras que aí estão. São as mesmas figuras que, por exemplo, criaram um crime de homofobia, que não existe na Constituição. Ou aqueles que ignoram o artigo 226, que fala de casamento, de união familiar, como união entre homem e mulher. Está lá escrito na Constituição. Eu vou lembrar e cobrar dos ultralegalistas isso posteriormente. O que está escrito na letra da lei. Nós tivemos artigos constitucionais já que versavam até sobre a taxa de juros que poderia ser aplicada no país. 3 vezes aquela oficial do Banco Central. Então, veja que eu sou o primeiro a condenar, em tese, o ativismo judicial. Eu acho que isso é o maior fator de insegurança jurídica do país. Mas eu quero crer que não estamos lidando exatamente com esse problema aqui. Eu quero crer que quem rasgou a Constituição brasileira para preservar direitos políticos para Dilma Rousseff após o impeachment não é exatamente um guardião sólido como uma rocha do texto constitucional. Então, é óbvio que o contexto e as personagens envolvidas me levam a crer que está havendo uma retaliação à Operação Lava Jato e ao combate da impunidade no país, que é o que a Operação Lava Jato representa em sua essência. Então, o que estamos vendo aqui é um uso da letra da lei, do detalhe muito embalado em tecnicidades filigranas e discursos densos e complexos e, às vezes, até incompreensíveis para a imensa maioria, cujo resultado prático é bastante compreensível para a imensa maioria. A impunidade no país. Isso é grave. Isso é muito grave. Eu concordo com a Vera que o melhor caminho, mais sustentável, mais sólido para preservar o garantismo da Constituição e o caminho legislativo para mudar leis é realmente o Congresso aprovar algum tipo de PEC que torne mais clara
essa questão de quando começa a valer a prisão. Isso é o ideal, né? Mas em primeiro lugar, sobre buscar ou não intenção nos agentes envolvidos, é o que nós, analistas, fazemos o tempo todo. A gente faz isso com políticos o tempo todo, né? A gente analisa os fatos, mas a gente tenta atribuir algum tipo de intenção, né? Inclusive, jornalistas fazem isso dia sim, dia também, com o Bolsonaro, né? Ele vai lá, ele manda a reforma previdenciária para o Congresso, mas aí começa a se interpretar que ele, na verdade, quer outra coisa. Então, ou a gente adota a mesma régua para todos, e aí eu vou, obviamente, tentar interpretar o que pode estar por trás das ações factuais desses ministros, né, dado o conjunto da obra, quem são, quem os indicou e tudo mais, ou vamos suspender o julgamento subjetivo para todos, incluindo políticos. E em relação à questão da Constituição e defendê-la, né, na letra da lei, ignorando ali aquilo que o próprio Barroso disse no seu voto ontem sobre um quadro, né, uma moldura legal, imaginando que é uma coisa muito mais preto no preto, branco no branco, vamos cobrar então dos ultralegalistas o que vai acontecer depois, com essa vitória provável da turma que está interpretando que tem que ser o trânsito em julgado até o final. Não cabe espaço, em hipótese alguma, para puxadinho, para STJ, como que é o Toffoli. Isso é absurdo, isso não está previsto em lugar algum da Constituição. Vamos ter que soltar aqueles que estão presos até segunda instância apenas. Isso envolvendo autores de crimes da maior periculosidade. Então, vamos ter que aderir àquele conceito, né, de quem é ultralegalista, que é o faça-se justiça mesmo que pereça o mundo. É a expressão latina que existe para esse tipo de mentalidade. Então, vamos até o limite da letra da lei. Por isso que eu sempre uso a sabedoria atemporal do Shakespeare na peça O Mercador de Veneza. É verdade, o contrato diz que Antônio tem direito de tirar 1 libra de carne, o Shylock, do Antônio, porque ele não cumpriu o contrato. Mas nada diz na lei, no contrato, sobre derramar uma só gota de sangue. Então, o problema do ultralegalista, ainda mais o ultralegalista de ocasião, seletivo, como muitos desses ministros que aí estão, né, o problema é que volta e meia é um efeito bumerangue. Esse troço volta para persegui-lo, porque é hipócrita, é seletivo. Não é um ultralegalismo sincero e que vai a fundo, não importa o que aconteça. Esse ultralegalista eu chamo de fanático, mas eu respeito. Ele tem seu ponto. O ultralegalista que se torna ultralegalista quando ele quer defender a impunidade e logo depois, para preservar outros privilégios ou e tudo mais de poderosos, esse eu não consigo respeitar muito.